Salve galera do canal do Ramex, tudo certo? Pessoal, estamos ouvindo bastante aí, né, nos últimos dias, inclusive nesses últimos, de ontem para hoje, muito mais forte, sobre essa renovação do Abel, essa possível renovação desse ciclo que se encerraria agora em 2024, porém, pelo que nós apuramos aí, né, as conversas já estão avançadas. Mas antes de falar disso, eu quero mostrar um pouquinho algo que justifica quando nós falamos que existe uma má vontade. Não vou falar uma perseguição, mas no mínimo uma má vontade para com o professor Abel. Então eu quero ilustrar isso. Deixar isso bem claro. Vocês já estão cansados de saber, ver em outros cantos, em outros locais e tudo mais. Porém, eu quero trazer aqui, fazer um paralelo do antes dele chegar ao Palmeiras e do agora, depois de ter conquistado tudo que conquistou, ter provado o seu valor, ter mostrado que de fato é um bom técnico, é um bom profissional da bola, um cara diferente. Mas o discurso, será que mudou daqueles que tinham aquela desconfiança? Até falta de respeito, porque o que eu vou mostrar aqui é uma declaração que não é um questionamento profissional. Ao meu ponto de vista, ele já entra como um deboche, uma falta de respeito com o profissional. Então, depois aí vocês vão deixar a opinião de vocês e nós vamos fazer uma análise em cima disso, tá bom? Então, eu vou mostrar dois vídeos, análises diferentes da mesma situação, tá? Primeiro com mesa redonda e depois vai ter o Mauro César falando um pouco sobre o Abel. Então vamos dar uma olhadinha aí no vídeo, no que eles falaram. Ele não treinou nem o Benfica e nem o Porto, né? Ele não foi treinador desses grandes times de Portugal. Passou pelo Sporting rapidamente. Passou como um tornado, entendeu? Então ele estava lá na Grécia, no Paternon, ele estava lá na Tessalônica, falando com Platão. Quer dizer, então a veracidade nas suas palavras, eu gosto disso, porque o Sampaoli é assim. Mas o Sampaoli é o melhor, né, pra mim. Agora ele vai ter que vir aqui e provar tudo isso na praticidade do que ele fala, esse ímpeto, essa oratória dele. É a grande chance da sua carreira de explodir pro futebol, como treinador. Porque até agora, o currículo dele é nada. Então ele vai treinar um grande clube como o Palmeiras. Vai pegar um time bom, hein, Celso? Um time bom que pode brigar pelo título, sim. Porque o Palmeiras é um time bom, tecnicamente. Tem elenco grande, é um clube rico. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Nós vamos cobrar ele a partir de amanhã, que ele vai chegar, é um treinador jovem, ideia de jogo, conceito de jogo, preceito de jogo, enfim. Quando ele chegar aqui, quando ele colocar em prática as suas ideias, o seu português que o Flavito não entende, então a gente vai ver se ele é bom mesmo, porque até agora só treinou time fraco, só treinou time ruim, só treinou time pequeno, porque treinar na Grécia, treinador na Grécia, nem brasileiro vai pra lá, treinador, que dirá um português. Então ele tá chegando num grande clube, vamos ver, a gente vai cobrar e eu vou te criticar na medida do possível. Eu espero que você tenha sorte no Palmeiras, porque o Palmeiras é uma grande vitrine para você. Aproveite. Pessoal, esse é o Miller, comentarista Miller da Gazeta. Como jogador excelente, não tenho nem o que falar. Como comentarista, muito abaixo. Deixa muito a desejar. As opiniões dele sempre vindo pro lado pessoal. É só ver a maneira desrespeitosa que ele trata aqui o Abel, e não é só o Abel não, é com outros também. Aí você pode falar, Ramex, mas é o jeito dele falar. Realmente, cada um tem a sua maneira de falar, porém, você jamais pode desrespeitar um profissional. Principalmente se você não conhece o trabalho dele. Teve muita gente que questionou a vida do Abel para o Palmeiras, e com razão, porque quem é esse Abel aí? Teve gente que falou que o Palmeiras contratou ele porque ele ganhou do Jorge Jesus. Teve gente que falou que o Palmeiras contratou porque estava entrando na moda do Flamengo, de ter contratado técnico português. E tudo isso é válido, ninguém conhecia o cara. Porém, esse tipo de discurso de que eu vou te criticar na medida do possível, eu vou não sei o quê, eu vou aquilo outro, porque sua carreira é nada.
porque você falou isso, mas tudo bem, falar é fácil, quero ver você fazer, porque o Sampaoli é o melhor. O cara nem chegou aqui, já estavam comparando ele com outros. E eu quero deixar bem frisado essa parte que ele fala, que agora você vai vir para um time grande, porque você só dirigiu time ruim. E agora o Palmeiras é a chance para você dar um boom, você aparecer pro futebol. Eu quero que vocês gravem bastante essa parte do que ele falou, para eu não parecer injusto. E lá na frente você vai entender onde eu quero chegar. Eu vou mostrar aqui agora a fala de um outro repórter, um outro jornalista. Eu, particularmente, tenho minhas restrições enquanto a ele. Porém, eu gosto muito de vê-lo comentar. Que é o Mauro César. Ixi, que vai ter de palmeirense me xingando agora. Você é louco, Mauro César. O maior hater do Palmeiras. Pode ser. Mas o que me faz gostar dos comentários dele é porque eu discordo da maioria. E quando nós discordamos de algo, nós não temos que ignorar, nós temos que procurar saber por que ele pensa assim, por que ele está falando isso. E eu aprendi muito vendo o Mauro César falar sobre o Palmeiras e sobre outros clubes. Mas eu gosto de ver ele comentar, ele sempre traz ali pontos de vista interessantes. Olha só o que ele falou do Abel antes do Abel chegar no Palmeiras. Existem assim, visões um pouco diferentes entre as pessoas que eu ouvi, né? Um tem uma visão, o outro é um pouco diferente, mas o que predominou ali, até pelo trabalho dele no PAOK, que é o mais recente, era um time de menos posse de bola, mais fechado, rápido, mas não significa que ele vai trabalhar assim no Palmeiras, porque outro elenco, outro país, não pode achar que um técnico, por conta de um outro trabalho, não tem um repertório diferente, mas não deve mudar tanto, porque ele não vai ter tanto tempo para trabalhar, né? Ele vai aproveitar mais ou menos o que ele encontrar e tentar dar uma aprimorada. Talvez para o ano que vem, com mais tempo, ele possa fazer outras mudanças. A grande questão, que eu não sei se foi conversado com ele, que me parece que a expectativa é de algo mais, né? Algo além de um time reativo, né? Mas, enfim, o trabalho dele recente era esse. Agora é aquela coisa, ele estava no PAOK, ele não estava nem num dos principais times gregos e conseguiu quase chegar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Foi eliminado pelo Krasnodar depois de eliminar o Benfica do Jorge Jesus. O Palmeiras, ele é um dos grandes aqui do Brasil, um dos melhores elencos na América do Sul, né? Então, em tese, nessa nova realidade na qual ele vai estar, ele pode fazer coisas diferentes, um pouco mais ousadas. Mas eu acho que é uma tentativa interessante. Eu acho que... Entendeu a diferença entre os dois? Certo ponto dessa declaração dele, ele fala, poxa, eu não conhecia, mas eu fui atrás dos repórteres portugueses que eu conheço, da galera que trabalha com futebol grego, que eu conheço, e todos eles me falaram isso, aquilo outro, então eu creio que vai ser assim, assado e tal. Não é do que eu acho, do que eu penso. É só você ver, tanto que quando o Flávio falou pro Miller, não, mas ele já dirigiu o Braga. Ele falou, mas o Braga, ele nem sabia, eu acho, que ele tinha dirigido o Braga. Por quê? Não se informa, não procura saber. Aí fica nesse achismo. Agora eu quero mostrar algo depois de tudo que o Abel ganhou. Isso foi há 2 semanas atrás, tá? O Abel com 8 títulos na carreira dele aqui no Palmeiras, em menos de 3 anos. Com 3 vices, que são 11 finais ao todo, né? E olha só a declaração da galera lá do Mesa Redonda, do Miller e companhia. Presta atenção. Inclusive o Silvestre, coitado, apanhou aí no meio de graça. Vamos dar uma olhadinha. Abelista. Esse você cara é o São Paulino frustrado. Não. Eu sou um cara que admiro o bom trabalho do Abel Ferreira. Mas é que tal. E ele tá justo. Ele perdeu o Danilo, que é um baita de um volante. Ele perdeu o Scarpa, que é um jogador insubstituível nos parâmetros de hoje. Ele conseguiu consertar. Agora ele perdeu o Veiga e Rony, o arco e a flecha. Os 2 principais jogadores do time. E ele tá dando um jeito, tá resgatando o Flaco Lopes. Mas quem que era o Abel na fila do pão antes de chegar no Palmeiras? Não, tudo bem, mas isso é uma outra conversa. Ele já chegou em um processo triunfante do clube. Ou não? Sim. Exatamente. Então, quer dizer, ele mas só tem tá... técnico que pega o clube que triunfa e estraga. Só tá dando continuidade ao trabalho vincente que o Palmeiras vinha fazendo há muito tempo. Quer dizer, o Palmeiras fez mais bem para ele do que ele para o Palmeiras. Mas isso é uma outra conversa. Não, como não? Não, são coisas diferentes. Não é diferente. E ambas verdadeiras. Chico, é diferente, Chico. Ambas verdadeiras. Ele faz um grande trabalho e o time estava... Ele organiza o time já tá e um vencendo há clube muito que tempo. vinha... Entende? Cadê a coerência, na sua opinião? Porque lá atrás, quando o Abel, antes dele chegar no Palmeiras, você falou que era a grande chance dele de mostrar o trabalho e tal. Porra, e agora? Ele precisa mostrar mais o quê? O cara ganhou
um campeonato brasileiro, 2 campeonatos paulistas, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, né? A Recopa, a Supercopa do Brasil e 2 Libertadores. 2 Libertadores. 2. Aí o discurso é esse. Não, mas ele só deu sequência no trabalho que já era bem sucedido. Entende? Por que eu falo que existe uma má vontade? Não sou só eu. Grande parte, inclusive se você acompanhar canais de palmeirenses, de São Paulinos, corintianos, todos eles vão ter a mesma opinião. Que existe uma má vontade para com Abel Ferreira. Não sei se é porque ele é do Palmeiras, não sei se é porque ele é português, mas existe uma má vontade para com ele. Porque, olha só o discurso dele. Qual que era para ele ter falado agora? Não, realmente, tinha a desconfiança. Mas o cara provou, velho, acabou. Acabou, velho. Agora fica, não, mas é porque o Palmeiras é um time grande. Queria ver ele fazer isso no time ruim. Pô, mas lá no início ele falou, você só treinou time ruim. Agora que você vai ter um time bom, quero ver o que você vai fazer. Por isso que cada vez, mesmo com todo respeito, não estou falando aqui do lado pessoal, porque eu não conheço ninguém, e você pode até falar, Ramex, seu canal não tem nem 1000 inscritos. Realmente não tem, mas é uma opinião que eu estou dando aqui, em cima de algo que eu estou vendo, que eu procurei saber, não do que eu acho, igual a maioria está fazendo aí. Então, é esse tipo de coisa que cada vez mais traz um descrédito para a opinião dos jornalistas profissionais da bola. Por isso que canais como o meu, não estou falando nem o meu, porque o meu, coitado, o meu não é nada ainda. Mas por isso que canais informais de torcedores têm crescido cada vez mais. E aí você vê na televisão, você vê nas grandes mídias, o velho São Paulino lá, o Morfético, trabalhando com Benja. Daqui a pouco aquele louco São Paulino, você vê às vezes o Gão, você vai ver aí o Marcão, trabalhando tendo voz em canais grandes. Por quê? Porque eles falam do que de fato está acontecendo. Eles não deixam o emocional, o que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto, interferir naquela opinião. Porque qual que era agora dos caras? Qual o problema? Você chegar e falar, poxa, eu errei, ó. Eu tinha desconfiança lá no início, mas o cara é bom, velho. O cara é bom mesmo, cara. O cara é bom mesmo, o cara foi campeão e tá aí, pô, arrebentando. Aí você quer ainda, pra botar a cereja do bolo, não vou colocar nem a cereja do bolo, porque pra mim a cereja não é a melhor parte do bolo. Mas, só pra completar, olha só o que o seu Chico Lang fala. É difícil, meu caro aí sim, negócio de comparação. Que se você colocar... Você acha que vai comparar ele com o Luxemburgo, com o Filipão? Não, se você colocar o Fernando Lázaro no Palmeiras, vai dar certo. Não sei. Colocar o Fernando Lázaro no Palmeiras, vai dar certo. Não sei. Se colocar o Fernando Lázaro no Palmeiras, dá certo. Ué, então por que o Mano Menezes não deu quando veio no Palmeiras? Por que o Luxemburgo ficou tão pouco tempo no Palmeiras? Ganhou aquele paulista do jeito que foi, na Bacia das Almas, nos pênaltis. Entende o que eu tô dizendo? Aí a gente tem que ouvir. Aí sim, eu discordo do Mauro César quando ele fala que o Vitor Pereira é melhor que o Abel Ferreira. Aí falam que o Sampaoli é melhor que o Sampaoli ganhou o quê? Eu quero que alguém me mostre aí nos números qual contrato que o Sampaoli cumpriu até o final. Aqui no Brasil ele ganhou, acho que um campeonato mineiro com o Atlético Mineiro foi, e um vice-campeonato, você vê, um vice-campeonato com o Santos, que é mais valorizado do que o campeonato brasileiro que o Abel ganhou. Então, por isso que eu falo que existe uma má vontade para com o Abel. Mas, enfim, aí você deixa a sua opinião, se você concorda com o Ramex, se você discorda. Poxa, Ramex, você tá muito bravo porque estão falando do Abel. Enfim, deixa a sua opinião aí que eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. E pra gente falar do assunto do início do vídeo, muito provável que o Abel renove o seu contrato até 2027. Esse contrato que seria ali até 2024 pode ser prorrogado até 2027. E aí nós temos 3 situações que são boas para o Palmeiras. Uma talvez você não concorde. Vamos lá. A Leila, o mandato dela é até agora 24. Então, ela quer trazer essa renovação para já ser um triunfo aí para a campanha dela para a reeleição. Porque ela já vem muito forte, com um técnico consolidado, que eu não vou falar que 100% dos palmeirenses gostam, porque eu sei que tem gente que não gosta dele. Mas seria algo fortíssimo para a campanha dela.
para ela conseguir. Coisa que eu acho que dificilmente ela vai perder é essa reeleição. E duas coisas que são excelentes para o Palmeiras, que é o quê? Você continua com um trabalho excelente. O Abel hoje, ele é a estrela máxima do time. Então ele manda e desmanda. A galera sabe que quem manda lá é ele. Ele é o presidente do futebol do Palmeiras. Estão falando em valores em termos aí de 100 milhões nos próximos 3 anos, né? Que seria 33 milhões de reais ao ano. Daria ali cerca de 3 milhões de reais ao mês. É muito dinheiro, porém o tanto de premiação que o Palmeiras já ganhou com ele, já tá, a última vez que eu vi, estava passando dos 600 milhões de reais, só em premiações. Fora jogadores que são vendidos, que são valorizados na mão do time dele e tudo mais. Tem uma terceira coisa que também é bom para o Palmeiras. Esse contrato mais longo blinda um pouco o Palmeiras de investidas da Europa. Vamos supor que ele ganha aí mais uma Libertadores, ganha mais brasileiro, consolida ainda mais o seu trabalho. Vindo uma proposta de um clube grande da Europa, o Palmeiras está resguardado. Ele pode até ir, e se eu fosse ele, eu iria, porque o trabalho dele aqui já teria concluído. Seria uma grande chance para ele, mas teria multa rescisória. Então o Palmeiras estaria precavido nisso também. Mas deixa a sua opinião, você quer o Abel Ferreira no Palmeiras até 2027, até 2030, contrato vitalício? Deixa aí o seu comentário, o que você achou do vídeo, da nossa opinião, se você discorda, concorda. Se inscreve no canal para que a gente possa alcançar os 1000 inscritos e trazer cada vez mais conteúdos aí legais, tá certo? Pessoal, tamo junto, é nóis, forte abraço, hein? Avante palestra!